Pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos indo para a aula de ciclo motivacional, né? Então, a gente já entendeu a evolução da gestão de pessoas, a gente já entendeu o que é cultura e clima organizacional, e agora a gente vai conhecer e compreender a importância da motivação e do ciclo motivacional, tanto para os indivíduos quanto para as organizações. Bom, motivação e ciclo motivacional é muito importante. Por quê? Porque, obviamente, compreender o que motiva os colaboradores acaba levando a um aumento na produtividade, porque as pessoas tendem a trabalhar melhor quando elas estão motivadas, né? Conhecer motivação e ciclo motivacional é importante. Por quê? Porque as organizações que investem na motivação conseguem manter seus talentos, conseguem manter seus colaboradores. E não é só isso, acabam reduzindo rotatividade, acabam reduzindo custos, associados a recrutamento, a treinamento, né? Um ambiente de trabalho que é motivador promove o engajamento dos colaboradores, promove colaboração, promove satisfação, né? E isso resulta num clima organizacional mais positivo, que foi exatamente o tema da aula passada, né? Conhecer o que é motivação e o ciclo motivacional é importante para o desenvolvimento pessoal dos indivíduos, porque a partir do momento que eles conhecem as suas próprias motivações, né, eles conseguem se desenvolver pessoalmente e mais que isso, eles conseguem se desenvolver profissionalmente. Outro ponto importante é que o ciclo motivacional ajuda na definição das metas, né? Que não são apenas metas desafiadoras, né? Mas aquelas que são alcançáveis também. Porque conhecer o ciclo motivacional acaba alinhando expectativa e esforço, tanto de colaborador quanto das organizações, né? E também não dá para negar que conhecer motivação ajuda a adaptar a estratégia, porque a gente viu nas aulas passadas que tudo está mudando o tempo todo. Então, a gente entender o que motiva e o que desmotiva ajuda na adaptação das mudanças, né? E também outros fatores, como promoção de inovação, melhoria no atendimento ao cliente, né? Então, de uma forma ou de outra, entender a motivação é muito importante para que, de uma forma super resumida, a gente consiga criar ambiente de trabalho que seja saudável, ambiente de trabalho que seja produtivo e ambiente de trabalho que incentive o crescimento tanto pessoal quanto profissional dos colaboradores. E é aí, então, pessoal, que a gente consegue compreender, né, a natureza do ciclo motivacional, né? Então, a natureza do ciclo motivacional é um processo que está em constante mudança, que influencia e, mais que isso, que direciona o comportamento humano. Porque o ciclo motivacional não é linear ou estático, ele muda conforme a circunstância, ele muda conforme as experiências, ele muda conforme as necessidades da pessoa. À medida que as necessidades evoluem, a motivação também vai se ajustando, né? A motivação, ela surge das necessidades. Podem ser necessidades básicas, sei lá, como comida ou como abrigo, mas pode ser também necessidades muito mais complexas, como autoestima e realização, que a gente vai ver nos próximos slides com Maslow. Então, a satisfação dessas necessidades é que impulsiona o comportamento e as ações dos indivíduos, né? Outra coisa é que a motivação, ela é frequentemente desencadeada por estímulos externos, recompensas, feedbacks, desafios, né? Mas ela é frequentemente desencadeada também por motivos internos, como, por exemplo, interesse. Eu estou motivada porque eu tenho interesse. Eu estou motivada porque eu vou conseguir alcançar os meus valores pessoais. Então, esses estímulos influenciam, sim, como as pessoas reagem e influenciam, sim, como as pessoas se comportam, dependendo da situação, né? E outra coisa importante sobre o ciclo motivacional é que as reações das pessoas, obviamente, a determinadas situações, são moldadas pelas suas próprias motivações, né? Sei lá, por exemplo, olha só, um desafio no trabalho
pode motivar uma pessoa a se esforçar muito mais, né? Do que ela normalmente se esforça. E a falta do reconhecimento, por exemplo, pode levar essa mesma pessoa, à desmotivação, né? Então, a motivação, ela é fundamental para entender o comportamento humano e, mais que isso, compreender esse ciclo motivacional permite que os indivíduos, permite que as organizações acabem percebendo, acabem identificando como que vão estimular os comportamentos positivos, como que elas vão estimular os comportamentos produtivos do seu colaborador. Obviamente, sempre buscando promover um ambiente que seja mais satisfatório e, consequentemente, alcance resultados e, consequentemente, seja eficaz. E aí, é nesse slide, nesse terceiro slide, que a gente traz as etapas do ciclo motivacional, né, para ficar mais fácil da gente compreender como a motivação acontece, né? Então, obviamente, a gente tem um estímulo, a gente tem um incentivo, né? Como eu já disse, esse estímulo pode ser externo, como um desafio, como uma recompensa que a gente quer ter, ou esse estímulo pode ser interno, como um desejo pessoal, né? Esse estímulo, que é externo ou interno, provoca uma resposta, tá? Então, a partir desse estímulo, a gente identifica uma necessidade, né? Então, qual que é a necessidade que eu tenho? Tenho um estímulo interno, por exemplo, que é um desejo pessoal, e aí aparece a minha necessidade. Qual é a necessidade? De reconhecimento. Então, a partir do estímulo, temos uma necessidade, tá? Essa necessidade vai despertar um foco para eu agir. Então, tem um estímulo, esse estímulo floresce a minha necessidade, essa necessidade cria um foco para eu agir, né? E aí pode ser que surja uma tensão, né? Por exemplo, quando a necessidade não é satisfeita, tá? Então, essa necessidade não satisfeita gera uma tensão interna. Essa tensão motiva a pessoa a agir para reduzir essa sensação desconfortável, né? Então, para aliviar a tensão, a pessoa tem um comportamento. Para aliviar essa tensão, a pessoa tem uma ação. Essa ação está buscando satisfazer aquela necessidade identificada, né? E aí pode ser qualquer ação. Então, para ter, por exemplo, voltando no comecinho, né? Um estímulo interno realizado, né? Um desejo pessoal realizado. Então, eu tenho necessidade de reconhecimento, não alcanço, e aí eu vou agir. O que eu vou agir? Vou estudar, né? Então, para aliviar a tensão, a pessoa realiza um comportamento, realiza uma ação, né? Após essa ação, vem o resultado. Quando a necessidade é atendida, temos satisfação. Quando a necessidade não é atendida, temos a frustração, né? Então, essa experiência de satisfação ou de frustração vai levar o colaborador a uma reflexão sobre a situação que ele está experimentando, né? E isso pode, por exemplo, influenciar decisões futuras, né? De despertar outras necessidades e alimentar esse ciclo motivacional, né? Então, é esse ciclo que mostra pra gente como que as reações a estímulos e a satisfação ou a insatisfação das necessidades acabam influenciando o comportamento humano, o comportamento do colaborador, o comportamento do indivíduo, né? Por exemplo, eu sempre falo de um time de futebol, né? Não entendo muito de futebol, mas a equipe, o time de futebol é um dos exemplos que a gente mais usa quando a gente fala de gestão, né? Se a gente tem na mente um time de futebol, né, que tem um estímulo, né, como uma proposta de patrocínio, que é significativa. A gente sabe que quando o time recebe uma proposta, as coisas são, né, diferenciadas, né? Então,
tem o estímulo, uma proposta de patrocínio. Os jogadores começam a sentir a necessidade de melhorar o desempenho. Para quê? Para alcançar resultado maior, para alcançar resultado melhor, tá? Obviamente que para garantir o patrocínio, que é o estímulo, mas outras coisas boas acontecem junto disso, por exemplo, prestígio e reconhecimento, né? Essa necessidade, para ela ser satisfeita, alcançada, vai gerar uma tensão, porque eles vão ter que treinar mais, vão ter que se dedicar mais, isso tudo para melhorar a chance de ter o patrocínio, né? E aí, para aliviar a tensão, que acontece? Vai treinar mais, né? Vai ter mais amistoso para poder testar novas estratégias, né? Para poder trabalhar a união do grupo. E aí vem o resultado, né? Se após todos esses esforços o time começa a ganhar, o time começa a alcançar resultado, os jogadores vão estar satisfeitos. Se após todos esses esforços o time não alcança, né, eles ainda empatam muito ou perdem muito, o time começa a frustrar, né? Então, por último, quando a gente fala de reação à situação, a gente sabe que a satisfação que vai ser obviamente motivada por todas as vitórias que esse time vai alcançar, leva a um aumento na confiança, no fortalecimento do time, acaba incentivando o jogador a sempre caminhar junto, na mesma direção. E a gente sabe também que, ao contrário, a frustração, né, vai fazer o time parar para pensar sobre as estratégias que eles estão adotando, né? E isso vai voltar para o ciclo para identificar a necessidade de ajustar. Sei lá, se vai despedir o técnico, se vai melhorar o treinamento, né? Mas esse é um exemplo de ciclo motivacional. Ele é contínuo de estímulo, de necessidade, de ação, reação, né? E é esse ciclo que mostra claramente como que é a motivação que impacta no desempenho de um colaborador, de uma equipe ou, por exemplo, de um time de futebol. E é aí que a gente entra nas teorias de conteúdo motivacional e nas teorias de processo, tá? Então, a primeira teoria, que é a teoria do conteúdo motivacional, é uma abordagem que fala basicamente de necessidades e desejos. Então, são as necessidades e os desejos das pessoas que impulsionam o comportamento humano. As pessoas se comportam dessa ou daquela maneira, né, de acordo com suas necessidades e com os seus desejos. Então, essa teoria do conteúdo busca entender o que motiva as pessoas, tá? Principalmente sobre as necessidades que elas estão buscando satisfazer. Então, a gente, né, tem a teoria do conteúdo com foco nas necessidades, né, com foco na motivação intrínseca e extrínseca, com foco no estudo da influência no comportamento, né? Porque basicamente a gente vai estar entendendo as necessidades motivacionais, né? E que essas necessidades motivacionais podem e ajudam a mudar o comportamento, a aumentar a satisfação, a melhorar o engajamento no trabalho dos colaboradores. Então, a teoria do conteúdo motivacional, ela sempre está buscando explicar o que e o porquê da motivação, sempre identificando as necessidades que motivam as pessoas a agir desse ou daquela maneira. Então, aí a gente estuda, obviamente, a teoria da hierarquia das necessidades, X e Y, 2 fatores de Herzberg, e a teoria de Cleland das necessidades adquiridas. São as principais teorias que a gente estuda dentro do conteúdo. E aí, dentro, né, da teoria de conteúdo motivacional, nós temos um nome muito importante que é Abraham Maslow, tá? Ele foi um psicólogo, ele era americano e ele desenvolveu a teoria da hierarquia das necessidades, tá?
essa teoria da hierarquia das necessidades de Maslow foi, assim, o auge do estudo da psicologia humanista, tá? O livro que ele escreveu, o principal, foi Motivation e Personality, em 1954, tá? Que é motivação e personalidade. Como Maslow fez esse estudo, tá? Teoricamente, ele analisou a vida de algumas figuras históricas, tá? Que ele considerava como pessoas autoatualizadas, tá? O que eram pessoas autoatualizadas? Eram pessoas que atingiram o seu potencial máximo. Eram pessoas que exibiam características de criatividade, de aceitação máxima entre as outras pessoas. Então, ele analisou a vida de Abraham Lincoln e Albert Einstein, tá? E realizou entrevistas, realizou estudo de caso com outras pessoas que ele estudava, que ele achava que era exemplar, tá? E nessa pesquisa que ele fez com esse povo, ele estava sempre tentando entender como que essas pessoas abordavam as suas necessidades, né? E como essa abordagem impactava na motivação das pessoas, tá? Foi uma pesquisa inovadora, porque estava saindo aí daquele campo mais mecanicista, né? Da psicologia que era na época, tá? Então, ele acabou coletando informações a partir da observação do comportamento humano desses humanos que ele considerava figura exemplar. Então, ele desenvolveu, Abraham Maslow desenvolveu a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, tá? E as necessidades, elas eram vistas de baixo para cima, de uma base maior até chegar numa base menor, por isso uma pirâmide. Então, a primeira necessidade são as necessidades fisiológicas, elas são a base da hierarquia. Então, Maslow falava dos requisitos biológicos essenciais para a pessoa sobreviver. Então, tinha água, tem água, alimento, abrigo, sono, reprodução, tá? Então, Maslow diz que essas necessidades são fundamentais e que elas precisam ser minimamente satisfeitas antes que as pessoas busquem satisfazer outras necessidades, tá? Busquem satisfazer necessidades mais elevadas. E aí, quando a gente traz isso para o conceito do trabalho, para o contexto do trabalho, a gente fala, por exemplo, que uma necessidade fisiológica seria refeição adequada, seria acesso à água potável para o funcionário. Por quê? Porque se o funcionário está com fome ou está desidratado, por exemplo, ele perde a sua capacidade de se concentrar e perde a sua capacidade, por exemplo, de ser produtivo, né? Então, qual que é o exemplo disso? Alguma empresa que tem refeitório, que dentro do refeitório as opções de alimentação sejam saudáveis, empresas que ofereçam, que incentivem pausas regular para lanche, qualquer coisa que a organização ofereça que ajude a garantir necessidade fisiológica dos seus colaboradores. Assim que essas necessidades estão parcialmente satisfeitas, o colaborador parte para uma necessidade exatamente superior a essa. Bom, dentro ainda da questão da pirâmide, da hierarquia, das necessidades de Maslow, nós temos as necessidades de segurança, que são o segundo nível. Quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de segurança física,
a gente está falando de segurança financeira, a gente está falando de segurança na saúde, segurança emocional. Então, no ambiente de trabalho, por exemplo, organizações que oferecem, que satisfazem essa necessidade de segurança, né, são aquelas organizações que garantem que o local de trabalho tenha protocolos de segurança adequado, que ofereçam equipamentos de proteção, que tem saída de emergência, né, que tem benefício, né, que ofereçam estabilidade, que tem seguro de saúde, que tem aposentadoria, né, que ofereçam creche. Então, é tudo aquilo que a organização oferece para que os funcionários se sintam seguros em relação tanto ao ambiente físico quanto financeiro e emocional, né? E são essas medidas que ajudam a criar um ambiente para que as pessoas se sintam protegidas e consigam focar nas suas atividades sem se preocupar o tempo todo com ameaças à sua própria segurança. E aí, nós temos o terceiro nível na pirâmide da hierarquia de Maslow, tá? Que são as necessidades sociais, né? Necessidade de pertencimento, necessidade de amor, né? Então, é sempre aquilo que se refere ao desejo que a pessoa tem de ter boas relações interpessoais, de ter relações interpessoais que sejam significativas, que façam com que essas pessoas se sintam parte do grupo. Então, é amizade, é relacionamento, é conexão, é aceitação, né? E no ambiente de trabalho, a gente pode falar que essa necessidade, ela tem a ver com o trabalho em equipe, né? Será que a organização promove um ambiente colaborativo, né? Onde as pessoas possam trabalhar juntas nos projetos, onde as pessoas consigam formar laços que sejam positivos, né? Será que essa organização faz happy hour, faz festa de fim de ano, tudo isso para que os seus colaboradores possam interagir num ambiente que seja fora do contexto formal de trabalho, né? Será que essa organização tem uma cultura de comunicação aberta, de comunicação inclusiva, onde os colaboradores estejam sempre à vontade para falar das suas ideias, das suas preocupações, tá? Então, na pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, essas iniciativas, tá, do terceiro nível, ajudam a satisfazer as necessidades sociais dos colaboradores. E aí a gente já sabe, isso gera satisfação e motivação. E, obviamente, o ambiente de trabalho fica muito mais harmonioso. Aí, Maslow fala também do quarto nível, né? Que para eles o quarto nível tem a necessidade de estima, tá? Então, é todo o desejo de respeito, de reconhecimento, de valorização que o colaborador tem, né? Quando ele fala desse quarto nível, que é a necessidade de estima, ele fala da autoestima, tá? Que é o valor que a pessoa dá para si mesma, né? Autoconfiança, autoconhecimento. E fala também do reconhecimento social, que é a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser respeitado, né? Seja elogiando, seja por meio do status que ele ocupa, das conquistas que ele consegue, né? Quando a gente fala sobre ambiente de trabalho, né? Na necessidade de estima, tem, por exemplo, o reconhecimento do desempenho, tá? Então, as organizações que têm programa de reconhecimento, sabe, do McDonald's, funcionário do mês, ou então ganhar um chaveiro por 300 anos de empresa, né? Então, aquela organização que tem programa de reconhecimento, que oferece prêmios pela conquista do colaborador, que valoriza o trabalho, que oferece treinamento, que faz avaliação de desempenho, mas que dê feedback, né? Tudo isso faz parte desse quarto nível,
que é o nível de necessidade de estima, né? Aí, obviamente, como todas as outras necessidades, quando a organização satisfaz minimamente a necessidade de estima, é óbvio que ela contribui para que o colaborador fique motivado, engajado e, consequentemente, eficiente e produtivo. Bom, e aí nós temos as necessidades sociais e as necessidades de estima, tá? As necessidades sociais, a gente está falando da necessidade que a pessoa tem de pertencer a um grupo, a necessidade que a pessoa tem de se relacionar com outras pessoas. Quando a gente está falando sobre o ambiente de trabalho, a gente está falando daquela necessidade de ter laços com os colegas, de ter boas relações com os nossos superiores, de participar de eventos sociais da organização, de formar grupos de apoio, de trabalhar em equipe, de colaborar com projetos diferentes, de reunião de grupo, sabe aquelas reuniões que regularmente a gente faz para brainstorm, né? De ter canal de comunicação que seja aberto, que seja fácil, onde a gente, enquanto colaborador, se sinta à vontade para expressar as nossas ideias, as nossas preocupações, né? E aí, logo acima, nós temos as necessidades de estima. Então, depois de satisfazer parcialmente as necessidades sociais, as pessoas buscam respeito, as pessoas buscam valorização, né? Respeito tanto por si mesma quanto pelos outros. Então, quando a gente traz a necessidade de estima para o ambiente organizacional, a gente está falando em ser reconhecido por um trabalho bem feito, né? Com um elogio, com premiação de desempenho, né? Quando a gente está falando de necessidade de estima, a gente está falando em ter autonomia para tomar decisão, em oportunidades de crescimento profissional, né? Então, tanto a necessidade social quanto a de estima, obviamente, elas criam também um ambiente de trabalho produtivo e positivo, onde os colaboradores estão sempre conectados ou buscando se conectar, estão sempre buscando oportunidades de serem valorizados. E isso, obviamente, como todas as outras necessidades levam a maior satisfação, a motivação e, consequentemente, produtividade. E aí a gente chegou na última necessidade, no topo da pirâmide, tá? Que é o quinto e último nível da hierarquia, né? Então a autorrealização é aquele desejo que a pessoa tem de atingir o seu potencial máximo. É o desejo que a pessoa tem de se tornar aquilo que ela quer ser capaz de ser. Então tem a ver com crescimento pessoal, realização de metas, né? Então, o que o trabalho pode fazer? O que a organização pode fazer para satisfazer minimamente, né, as necessidades de autorrealização? Dá oportunidade para que os colaboradores trabalhem em projetos, por exemplo, que sejam desafiadores, que busquem cada vez mais desafiar suas habilidades, proporcionar curso, workshop, tudo que promova o desenvolvimento pessoal, que faça com que o ambiente de trabalho, né, seja um ambiente onde os colaboradores têm liberdade de tomar decisão, têm liberdade de gerenciar suas próprias tarefas, né? E aí, quando a organização atende essas necessidades, elas estão ajudando as pessoas não só a chegar no seu potencial, tá? Mas elas estão ajudando as pessoas a ajudarem a organização a alcançar o seu próprio objetivo, né? Que é permanecer e prosperar naquele ambiente onde ela escolheu para estar inserida. Ainda dentro da teoria motivacional de conteúdo, nós temos a teoria X e Y, tá? A teoria X e Y foi desenvolvida por Douglas McGregor
que foi um psicólogo, que foi um professor, que na década de 60 trabalhou um livro chamado The Human Side of Enterprise, que é o lado humano da empresa. Então, nesse livro, O Lado Humano da Empresa, ele apresentou as suas ideias sobre o lado humano na empresa, né? Então, o que aconteceu? Ele formulou algumas teorias, né, para poder ajudar alguns líderes, alguns gestores a entender melhor o comportamento humano dentro das organizações, né? Então, ele falou que existem comportamentos X e comportamentos Y, né? Quando ele fala do comportamento X, ele assume que os funcionários, os colaboradores, são naturalmente preguiçosos, evitam responsabilidades, né? Então, os trabalhadores precisam de supervisão constantemente. Os trabalhadores, eles são motivados principalmente por recompensas externas, né? O salário motiva por aproximação e as punições aproximam por distanciamento. Ou seja, você está motivado para trabalhar porque você vai receber mais dinheiro, ou você está motivado, entre aspas, para trabalhar para não ser punido, né? Então, quando os gerentes, quando os líderes seguem essa teoria, é porque eles têm uma visão negativa dos colaboradores, né? É porque eles acreditam que os colaboradores não se importam com o trabalho, é que eles acreditam que os colaboradores precisam estar constantemente sendo controlados, né? Por um outro lado, Douglas MacGregor, em 1960, com o livro O Lado Humano da Empresa, apresenta uma visão Y dos colaboradores. É uma visão muito mais otimista. Nessa visão, os funcionários são motivados, eles são capazes de se autodirecionar, eles buscam autorrealização, eles são comprometidos com o trabalho, né? As pessoas querem ter responsabilidades, né? Nesse lado Y, a motivação interna é tão importante quanto a externa, né? No lado Y, né, as pessoas trabalham uma liderança muito mais participativa, muito mais colaborativa, né? Então, o que o Douglas MacGregor falou? Que quando as organizações adotam a teoria Y, obviamente, elas vão ter um ambiente muito mais produtivo e satisfatório para os funcionários, porque aparentemente o Y é muito mais cheio de criatividade, de inovação, né, de vontade de crescer e se desenvolver. Ainda dentro da teoria do conteúdo motivacional, nós temos a teoria dos 2 fatores de Herzberg, tá? Então, outro nome que essa teoria recebe é teoria da motivação e higiene, tá? Ela foi proposta em 1959, né? E foi também elaborada para explicar a motivação dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho, né? Então, nós temos aí o Frederic Herzberg, que também foi psicólogo, que também foi professor, né? E trabalhou bastante a questão da psicologia organizacional, né? Através, obviamente, dessa teoria motivação e higiene, né? Essa teoria da motivação e higiene explica pra gente que existem fatores motivacionais que fazem com que o colaborador se comporte dessa ou daquela maneira e fatores de higiene que fazem, que explicam porque o colaborador se comporta dessa ou daquela maneira. Então, quando ele está falando sobre os fatores motivacionais, ele está falando sobre o conteúdo do trabalho, sobre tudo aquilo que tem potencial de aumentar a satisfação, tudo aquilo que tem potencial de aumentar a motivação do colaborador. Então, ele está falando sobre a realização,
né? Que é aquela vontade de atingir metas que a pessoa tem, a vontade de atingir objetivo. Ele está falando sobre o reconhecimento, que é aquela vontade de ser valorizado, de ser reconhecido. Ele está falando sobre responsabilidade, né? Que é aquele grau de responsabilidade que o colaborador tem no seu trabalho. Ele está falando sobre a oportunidade de aprender, sobre a oportunidade de avançar na carreira. E aí, quando ele fala de fatores higiênicos, ele está falando sobre o contexto do trabalho, sobre o ambiente do trabalho, né? E uma frase que é muito importante, que o Hesber fala, é que os fatores higiênicos, os fatores de higiene, embora não motivem, a sua ausência gera insatisfação, como, por exemplo, o salário. O salário está relacionado ao contexto do trabalho, a um fator externo, que quando presente não motiva. Você trabalha todo mês, você recebe todo mês, mas a sua ausência gera insatisfação. Ou seja, se você trabalha todo mês e chega um mês que você não recebe, você fica insatisfeito, tá? Ele fala sobre as condições de trabalho, né, que é o ambiente físico. Então, se todo dia o ar-condicionado tá ligado, você não percebe, mas quando desliga, você percebe. Ele fala sobre as políticas da empresa, que são regras e regulamentos que regem esse ambiente de trabalho, né? Todo dia você já internalizou as regras e os regulamentos do seu trabalho, você nem sente, mas se muda uma regra, você pode ficar bem insatisfeito com essa mudança, né? E, por exemplo, segurança no emprego, né? Que é a estabilidade, a segurança no emprego. Então, se você percebe que você está seguro, você não está mais motivado por isso. Mas se muda uma regra e essa insegurança surge, você pode sim ficar insatisfeito. Então, fatores higiênicos ligados ao contexto do trabalho, ao ambiente do trabalho, que, embora não motivem, causam insatisfação caso sejam ausentes, né? Então, o que a gente tem sobre essa teoria de Maslow, né? Que a satisfação e a insatisfação, obviamente, são resultados de diferentes fatores, né? Para aumentar a satisfação, as organizações precisam se atrelar a fatores motivacionais. E para estudar a insatisfação, você precisa melhorar fatores de higiene do trabalho, ligados ao contexto organizacional, né? O que ele fala, né, que é muito importante também, que as empresas, elas obviamente podem e devem implementar programas que incentivem a participação dos colaboradores, que promovam reconhecimento e que melhorem condições de trabalho, né? Porque se é tanto fatores motivacionais quanto higiênicos que influenciam, é bom que ela incentive a participação, que ela reconheça que elas promovam o reconhecimento, mas que elas também melhorem as condições de trabalho onde esse colaborador está inserido. Ainda dentro da teoria do conteúdo motivacional, nós temos a teoria das necessidades adquiridas de Cleland, tá? David Cleland também foi um psicólogo americano e também estudou motivação humana, tá? As propostas dele, os livros dele foram mais importantes, acho que em 1961, mais ou menos, tá? O que Cleland estudava? Principalmente buscar entender como diferentes necessidades influenciam o comportamento das pessoas. Então, ele falou pra gente que as pessoas têm necessidade de realização, as pessoas têm necessidade de afiliação e as pessoas têm necessidade de poder. Por isso, elas se motivam ou
para se sentirem realizadas ou para ter laços sociais e serem aceitos pelos colegas de trabalho, ou pelo desejo de controlar, de influenciar ou de ter impacto sobre outras pessoas. Então, quando Cleland fala da necessidade de realização, né, ele fala que os indivíduos que têm muita necessidade de se realizar, eles buscam mais responsabilidade, eles buscam estabelecimento de padrões super elevados para si mesmos, eles preferem tarefas que fiquem oferecendo desafio, possibilidade de sucesso, né? Aí ele fala também que as pessoas que têm necessidade de afiliação, né, elas se motivam, né, principalmente por buscar relacionamentos bacanas dentro da organização, para buscar relações harmoniosas. Então, as pessoas que se motivam pela necessidade de afiliação valorizam colaboração, valorizam trabalho em equipe, valorizam interação. E as pessoas que se motivam pela necessidade de poder são aquelas pessoas que têm necessidade de querer posições de liderança, de impactar nas decisões dos colaboradores e nas decisões da alta cúpula da organização. São aquelas pessoas que querem estar sempre influenciando nas decisões estratégicas, né? Então, o que Cleland fala? Que não existe uma ou outra necessidade para trabalhar sozinha. As pessoas, em diferentes momentos, se dedicam a satisfazer diferentes necessidades, mas elas podem existir, né? A pessoa pode entrar na organização buscando reconhecimento, buscando afiliação e terminar em determinado nível, alcançar determinado nível, buscando poder, tá? Então, depende da altura da vida que a pessoa está na organização, ou ela se motiva mais por afiliação, ou mais por poder, ou mais por realização, mas nenhuma exclui a outra, tá? Às vezes uma é só o degrau para alcançar a outra. E aí a gente entra em outro bloco de teoria motivacional, que é exatamente as teorias sobre o processo motivacional, né? Na teoria de processo, acaba explicando pra gente que a motivação não é só resultado de fator interno ou satisfação de necessidades, como a teoria do conteúdo. Na teoria do processo, a gente aprende que a motivação é resultado também do raciocínio que as pessoas fazem em relação às suas escolhas. Então, qual é a expectativa que eu tenho, né? Qual é o valor que essa recompensa tem para mim? Então, quando a gente fala de raciocínio, quando a gente fala de como as pessoas param para pensar, né, o que elas têm que escolher e a partir de então se motivar, a gente está falando de teoria de processo motivacional. Bom, dentro da teoria motivacional de processo, né, o mais importante que a gente tem é o Victor Vroom, que também é um psicólogo, tá? Diferente dos outros que eram todos americanos, nesse caso aqui ele é canadense, tá? Então, ele fez um livro, né? Ele publicou um livro que chama Work e Motivation, tá? Trabalho e Motivação, em 1964, e é nesse trabalho que ele dá o pontapé inicial para mostrar para todo mundo que a teoria da expectativa de Vroom é uma teoria de processo motivacional, tá?
Porque ele explica que, além, obviamente, das necessidades, são as expectativas das pessoas que influenciam a sua motivação, né? Então, como eu já disse, a teoria da expectativa propõe, obviamente, que as pessoas se motivam, agem porque possuem expectativas, porque possuem instrumentalidade e porque possuem valência, né? Então, quando ele fala que as pessoas se motivam porque possuem expectativa, ele está falando que as pessoas acreditam que o esforço vai levar a um bom desempenho. Se o funcionário acredita que trabalhar duro vai ter sucesso, ele se motiva mais, né? E ele fala sobre a instrumentalidade. Então, se ele acredita que um bom desempenho dá recompensa, né? Um bom trabalho vai dar a promoção. E isso aumenta a motivação, né? E também tem a valência, que é o valor que o indivíduo atribui às recompensas. Se essa promoção que ele vai ter, se esse bônus que ele vai ganhar é alguma coisa bem bacana, é uma coisa que tem valor para o colaborador, ele vai estar motivado. Então, teoria da expectativa de Victor Vroom, né? As pessoas são motivadas a agir por 3 componentes: expectativa, instrumentalidade e valência. Se a gente for trazer para um exemplo mais próximo, né, a gente pode até imaginar um funcionário que está ali precisando decidir se ele vai se esforçar ou não por um projeto importante, né? Se eu for falar em expectativa, esse colaborador ele pode ter a expectativa que se ele se dedicar, ele vai conseguir entregar o trabalho bacana, de qualidade. Ele sabe que se o projeto for bacana, de boa qualidade, consequentemente bem sucedido, ele vai ter um reconhecimento da gestão, do líder e possivelmente uma promoção, né? E o que isso é instrumentalidade. E o reconhecimento e a promoção são tão importantes, né, para ele e acaba representando um crescimento na carreira, né? Então, o que acontece? Nesse exemplo que eu dei de trabalho, né, do funcionário que precisa aí decidir se vai se esforçar porque o projeto é importante, né, a gente percebe que a expectativa, a instrumentalidade e a valência estão bem alinhadas. Então, isso acabou tornando o funcionário mais motivado a se esforçar, né? Então, a teoria de Vroom, para resumir, acaba ajudando a gente a entender como as percepções, como as expectativas individuais acabam afetando o comportamento humano no ambiente de trabalho. Dentro do processo motivacional, né, também temos a teoria da equidade de Adams, né, que também é da década ali de 1960, né? Principalmente Adams fala da capacidade de percepção que os colaboradores têm de justiça nas relações de trabalho, tá? Então as pessoas ficam comparando constantemente o seu trabalho com o trabalho do seu igual, né? E aí a percepção de justiça que surge é que motiva ou desmotiva. Então ele fala que a motivação dos colaboradores é constantemente influenciada pela comparação que eles fazem entre as suas contribuições e as recompensas que eles recebem em relação aos outros colaboradores, praticamente ali do seu nível de trabalho, né? Ele estudou isso através de várias observações, observando motivação, observando o comportamento humano, né? E ele fala também que quando as pessoas percebem a desigualdade, né, na relação das recompensas em relação aos esforços, né, isso leva à insatisfação e à desmotivação, tá? O livro mais importante chama Inequidade do Intercâmbio Social,
foi publicado em 1965 e fala basicamente que as pessoas são motivadas a buscar justiça e equilíbrio nas relações do trabalho. E aí, para terminar a aula, a gente tem que ter a ideia de que identificar como cada profissional lida com a motivação é fundamental, é muito importante, porque é essa identificação que permite, obviamente, a gente reduzir as frustrações ou, às vezes, acelerar o retorno por equilíbrio do ambiente. Então, cada pessoa tem suas próprias expectativas, cada pessoa tem suas próprias necessidades motivacionais e entender isso ajuda os gestores, né, a criar estratégia que seja um pouco mais personalizada, que atenda um pouco mais a essas individualidades. Quando a gente incentiva a motivação de uma forma mais adequada, considerando essas diferenças, isso vai ter aumento na satisfação, aumento no desempenho da pessoa e, obviamente, aumento no desempenho da equipe, né? Quando os profissionais se sentem valorizados, se sentem compreendidos, é muito mais provável que eles sejam mais engajados nas suas tarefas. É muito mais provável que o ambiente de trabalho fique mais harmonioso. Por isso que conhecer essas formas de motivação, conhecer o que motiva o colaborador é muito importante para construir uma equipe que seja forte. É muito importante para construir uma equipe que seja resiliente.